Olá, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez eu sinto de gravar um vídeo. Quero me apresentar, sou o Edson, aqui de Curitiba. Quem é você? Eu sou só apenas um simples irmão em Cristo. Mas quando me surgem algumas ideias, algumas coisas, eu sinto no meu coração que serem da parte de Deus. Eu não posso segurá-las para mim mesmo, porque pode servir para alguém. Essas supostas palavras, pregações. Quero compartilhar um texto que eu senti dentro do meu coração. Quando o profeta Elias, segundo o mandado de Deus, enfrenta os profetas de Baal. Propõe-lhes um desafio, mas logo após esse desafio, ele recebe uma ameaça. Nesse desafio, Deus foi com ele. Aquilo que ele propôs para os profetas de Baal, sobre o holocausto, que ele iria fazer o seu holocausto e eles iriam fazer os dele. Para os profetas de Baal e os profetas de Azera. Os profetas de Baal clamaram até o meio-dia. Depois foi a vez do profeta Elias. Aquele que respondesse com fogo, esse seria declarado o verdadeiro Deus. Diz aqui no versículo 24: Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, há de ser o Deus, esse será Deus. E todo o povo disse: é boa essa palavra. Então, meus irmãos, eu não queria me prolongar muito nesse vídeo, mas não tem como a gente passar por cima de algumas etapas. O texto que eu quero ler não é esse. Isso foi o que aconteceu, o que originou toda essa perseguição em relação a Elias. Elias fugiu, foi ameaçado. Está escrito aqui no capítulo 19, versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e a outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puder a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois que não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, comeu e bebeu aquela comida. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Então, meus irmãos, a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com Elias? Um homem daquela envergadura, um homem daquela posição. Porque, não sei se vocês sabem, mas no passado os profetas era um ministério
conhecido nacionalmente. Quando um rei queria ir para uma guerra, ele pedia um conselho ao profeta e perguntava com quem está a palavra do Senhor. Sempre havia um representante, às vezes às vezes até mais de um, mas sempre havia um que era o líder, né, dos profetas. E nesse caso, nessa época, era Elias. A Bíblia diz que ele é o tesbita. E como que um homem que viu tantas manifestações sobrenaturais de Deus, porque o que faz com que a nossa fé seja impulsionada são as experiências e os milagres e as obras que Deus faz em nossas vidas e vão nos edificando, vão nos fortalecendo em relação a essas coisas. Então Elias já tinha visto o milagre. E quando ele propôs o desafio aos profetas de Baal, ele foi com muita segurança. Vamos ver quem que é Deus, né? Vamos ver agora, a hora da verdade. Entendeu? Mas quando ser ameaçado por uma autoridade, por alguém que realmente tem essa força e essa estrutura e tem o recurso para realmente tirar a vida, não é fácil. Mas como pôde Elias ficar tão desanimado, sendo que era uma pessoa que tinha tanta fé e tinha visto tantos milagres, né? E eu selecionei aqui alguns motivos. O primeiro motivo que eu senti no meu coração é que Elias sentiu medo e se sentiu decepcionado. Decepcionado com quem? Ele se sentiu decepcionado com Deus. Claro que ele não deixou de acreditar em Deus, mas ele não entendeu o porquê Deus permitiu essa situação na sua vida. Daqui a pouco, nesse primeiro motivo, eu quero dar a resposta, senão eu já esqueço. Que ele se sentiu decepcionado. Então eu já vou dar a resposta agora, senão eu esqueço e não consigo falar. Às vezes a gente pensa assim que o plano de Deus, a gente está pedindo alguma coisa para Deus ou algum objetivo, mas Deus, o plano dele em nossas vidas, às vezes ele é superior ao que pensamos. Diz que não é assim que está escrito, que os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos, os caminhos são maiores, né? Os pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Então, às vezes, certas coisas precisam acontecer para que as coisas cheguem aonde tem que se chegar. Quer dizer, para se construir uma estrada, às vezes tem que quebrar pedra, derrubar árvores, derrubar montanhas. Então, às vezes, nem sempre o processo é fácil. Então, às vezes, Elias precisava passar por aquilo ali, mas entender que Deus estava permitindo, mas ia o livrar. Será que precisava ele fugir? Eu acho que não. Ele tinha que se manter firme, porque se ele fugiu, ele já saiu fora da direção de Deus. Porque Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aí, Elias? Quando ele foi para a caverna, né? Então, quer dizer, ele foi para outro lugar. O que você está fazendo aí? Então, às vezes, quando saímos fora da direção de Deus e saímos por falta de confiança e por falta de fé mesmo, aí a gente vai se perdendo cada vez mais. Eu tenho uma comparação aqui da vida de Caim. Não tem muito a ver com a história, mas é para nós tentar entender. Para nós tentarmos entender. Vamos ao texto, senão a gente não entende. O que através dessa mensagem, eu acredito que Deus esteja falando comigo. Está escrito assim: e Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura e atentou para o Senhor Abel e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Porque
E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Quer dizer, com quem Caim se irou? Caim se irou com Deus. Porque ele não alcançou aquilo que tinha que ser alcançado. Então ele entendeu que Deus tinha aceitado a oferta do seu irmão, não tinha aceitado a sua. Então, mais uma vez, houve uma incompreensão. Como eu disse para você, Elias, nessa altura da jornada, agora estou falando de Elias, ele saiu fora da direção de Deus, e Caim também saiu fora da direção de Deus, por não entender o plano de Deus. Viu que Deus perguntou para ele: por que descaiu o teu semblante? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como é que nós vivemos, como é que nós estamos. Deus sabe como é que você se sente, como é que está a tua vida, como é que está o teu casamento, como é que está o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com a tua família, com a tua mãe, com o teu pai, com o noivo, com a noiva, com a namorada. Deus sabe como você está. Tá. Então, a gente entende assim, Jonas também não entendeu a vontade de Deus. Jonas tinha motivos pessoais para não ir para Nínive. E às vezes nós não queremos se sujeitar ao que Deus tem proposto para nós. Queremos agir do nosso jeito. Já vi tantos irmãos falarem assim, né? Que é brabo, que é nervoso, que não perdoa, que não vai perdoar, que aquilo não faz, isso eu não faço. Então tá. Quando Deus tem uma obra e Deus ama, Deus ele entorta o ferro, entorta o aço, quebra o barro, ele vai trabalhar. E às vezes a linguagem que a gente entende da palavra, vamos lá, e Deus fala: faça assim, meu servo, não estou me agradando disso, daquilo. Às vezes a gente ouve aquilo lá, daqui a pouco estamos novamente seguindo o caminho errado. E aí Deus permite algum tipo de situação em nossas vidas para que chegamos. Não permite porque Deus está me provando. Deus está permitindo aquilo para você melhorar. É para o nosso bem. É para alcançarmos o que Deus tem para a nossa vida. Deus não está provando alguém porque Ele simplesmente, eu vou provar você para ver se você me ama. Não. Sempre há uma lição de vida naquilo ali, é um aprendizado. E se vocês notem que para você passar em algumas matérias você precisa estudar. E às vezes nós somos preguiçosos, não estudamos. Então Deus faz nós estudarmos na marra. Precisamos subir um degrau. Precisamos passar de fase. Quando eu falo passar de fase, eu lembro que muitos anos atrás eu jogava um joguinho de videogame. Hoje não jogo mais, não tenho interesse mais por isso. E aí você tinha que passar para a próxima fase. Para você, entendeu? E às vezes ficava naquela fase muito tempo. E às vezes até desanimava de jogar porque não conseguia passar de fase. Mas na vida não é assim. Quando você não consegue passar para a próxima fase da tua vida, Deus te obriga você a passar. Isso para aqueles que Deus tem um propósito, tem uma obra. Mas então quer dizer que tem gente que não tem? Quer dizer que tem gente que não tem, ela não se milita. Não está escrito assim que todo aquele que se alista para agradar aquele que o alistou não se embaraça com as coisas dessa vida. Quer dizer, tem gente que não está muito preocupado com a fé, com a vida espiritual, leva de qualquer jeito. Então Deus já conhece aqueles que levam de qualquer jeito. Então nem o inimigo também vai se opor muito, porque já está daquele morno, está indo para o frio. Entendeu? Não sei se você conseguiram entender que às vezes a situação que a pessoa está, ela não é tentada pelo adversário, porque ela já está numa situação favorável ao inimigo. Mas aquele que busca, aquele que luta, aquele que ora, às vezes é uma guerra,
É uma guerra constante. Aquele que sempre que... Aí, de repente, ele se desanima, ele se enfraquece, ele cai em fraqueza, mas ele não está concordando com aquilo e ele luta de novo, e ele quer lutar e ele não concorda, ele quer sentir Deus. Então Deus permite certas coisas para crescer espiritual. Eu falei bastante, eu queria ser tão curto naquilo que eu vou falar, mas Deus vai dando, eu acredito que é Deus que está dando. O mesmo Jesus, o nosso Senhor, nós sabemos que o Senhor tem duas naturezas, a humana e a divina. Na cruz, ele sentiu fortemente a sua natureza humana. E houve um momento que a sua comunhão com o Pai, ela foi quebrada. E ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Naquele momento, ele não conseguiu ter aquela comunhão que ele tinha com o Pai. Porque era necessário que aquilo acontecesse. Mas isso é uma outra história, uma outra coisa que a gente tem que procurar entender. Que a dor, o sofrimento, às vezes bloqueiam a nossa visão espiritual, a nossa audição espiritual. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. E é nestas horas que realmente precisa aparecer a nossa fé. Disse um mártir, Savonarola, que há dois tipos de cristão: o que acredita em Deus e o que pensa que acredita em Deus. E quando somos levados a certos tipos de prova, aí que se manifesta realmente, se realmente somos ou não somos, né? Aí realmente provamos que se somos homens de Deus ou se nós somos só aventureiros, turista, que passa por um local, tira foto, acha bonito, mas logo volta embora. Eu acredito que o salmista, quando falou sobre o vale da sombra da morte, no seu salmo, ele falava sobre esse momento, que Deus ia estar com ele naquele momento. E esse é o momento de entrega total. Existe um hino da harpa cristã que diz: solta o cabo da nau. Até hoje eu não sei o que é isso, mas eu acredito que é você está ali segurando o leme, aquele volante que o navio tem, que agora não lembro o nome também, e você solta tudo. Você navega em Deus, você solta e você deixa Deus guiar o teu barco, porque o vento é contrário, as ondas elas são fortes, a tempestade é forte. Tem certas horas, meus irmãos, que se você não firmar o teu pensamento em Deus, a gente perde a guerra, perde. A gente escuta casos de cristãos se suicidando. Aqui mesmo em Curitiba eu vi uma história de... não vou falar nome, cargo que tinha, parece que ateou fogo no seu próprio corpo, derramou álcool e tocou fogo no corpo, uma pessoa que tinha uma posição na igreja. O que faz a pessoa chegar nesse ponto? Desespero, não consegue entender, bloqueou, não consegue ver Deus, não consegue ouvir mais. A circunstância, entendeu? Se agravou, mas a gente não pode deixar de crer que lá está escrito que Deus não manda prova acima que podemos suportar. A gente tem que crer naquilo. Se a gente está passando por aquilo, porque a gente consegue suportar. Glória a Deus. Eu sinto Deus nessas palavras. Eu sinto Deus nesse momento. Eu sinto fortemente que Deus junto comigo nessa hora. No caso de Elias, era sobre sua crença, sobre seu ministério. O seu ministério fazia parte da sua vida. Ele tinha escolhido servir a Deus e viver daquilo. Viver para aquilo. Estava pagando um preço por não entender os planos de Deus. Mas existem alguns motivos aqui que eu quero classificar e já encerrar esse vídeo.
Um dos motivos que deixa a pessoa totalmente desanimada e depressiva é um mau casamento. O casamento chega num ponto que um não entende mais o outro, não há diálogo, e aí causa um sentimento de desânimo e de depressão. Casamento. O problema é que às vezes não busca a direção de Deus para casar, mas daí se casa. E daí é um servo de Deus, uma serva de Deus. O que faz, irmão? Separa. Porque na situação que fica, às vezes também está pecando, porque às vezes as ofensas. Irmão, eu vou voltar de novo para o começo. Confiar em Deus. Orar, confiar em Deus. Se ora 10 minutos, começa a orar 20. Se ora 20, começa a orar 1 hora. E se 1 hora não está adiante, jejua, pede oração, chora na presença de Deus e fala: Senhor, eu preciso da resposta. A solução sempre vai ser Deus. Segundo, são as finanças. São a vida secular, a vida material. Um negócio mal feito leva a pessoa à depressão, ao desânimo. Isso aconteceu comigo. Comprei uma propriedade e logo após essa compra eu me deparei com uma situação muito difícil na minha vida. Eu quis travar. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Eu quis travar e não conseguia sair do lugar, não conseguia. Mas aí, como eu digo para você, a nossa raiz, a nossa estrutura aparece naquela hora. Meus irmãos, eu falo para você, muitos em certas circunstâncias não conseguem vencer a guerra. A enxurrada leva embora. Abandona a fé, abandona a família, abandona o emprego, abandona tudo, abandona a igreja. Muitos viraram andarilho, muitos se matam. Por isso, nessa hora, a fé fala mais alto. E eu sem pouca força alguma, eu orava. E não sentia nada, eu orava, só sentia angústia e tristeza. Mas eu orava e sabia que Deus estava me ouvindo, embora eu não estava sentindo nada. Porque às vezes a dor é tão grande que a gente não consegue sentir nada. A gente nesse corpo físico, o sentimento que entra dentro da gente, ele trabalha de uma forma que afeta o sistema nervoso. Não consegue se alimentar, não consegue dormir, não consegue parar de pensar. E daí o pensamento formula outros pensamentos. Você recebe a ameaça na tua mente, aquela ameaça começa a trabalhar e ela começa a criar raiz. É uma coisa só que está te atrapalhando, mas ela entra na mente e aquilo começa a crescer, vira um gigante. Mas Deus, com só uma pedradinha, derrubou um grande gigante que estava amedrontando uma nação. Meu irmão, não existe gigante maior que Deus. Esses pensamentos que formulam, esses são pensamentos que são lançados pelo inimigo, são setas, são dardos que o inimigo está lançando. Ele está falando: você não vai vencer, você vai morrer, você vai se separar, você vai ficar desempregado, você vai ficar na miséria, você vai perder a batalha, vai perder teu ministério. Eu quero dizer para você que quando você se humilha, quando você fala: Senhor, agora é com o Senhor, não tenho mais estrutura, aí o Senhor, Ele olha para o teu coração e vê que realmente você está esperando nele. Aí o Senhor faz que nem quando a gente é criança, que a gente está apanhando de algum coleguinha na escola, aí vem o parente maior que a gente, mais forte, e põe a gente para trás e fala: deixa comigo que agora eu vou te defender. Você não consegue vencer ele, mas eu vou vencer por você. Deus está trabalhando. A gente não enxerga, a gente não vê. A gente viu que quando Elias entrou na caverna, Deus queria que ele saísse. Elias colocou diante de Deus as suas lamentações e colocou ali: Senhor, os teus filhos derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, só restei eu. O Senhor não queria ouvir aquilo ali. O Senhor tinha uma obra, algo a ser feito. É o que Deus está falando assim: levanta a cabeça, faz essa barba, põe uma roupa limpa, vai tomar um banho, vai limpar a casa, vai trabalhar, levanta a tua cabeça. Mas eu não tenho força. Tem força sim. Começa na carne e termina no espírito. Vai, levanta. Força. Esse esforço se faz materialmente. Esse esforço, isso aí você que tem que fazer. Uma vez eu ouvi uma pergunta
de um jovem pastor que perguntava para uma igreja: quanto que é 1 mais 1? Não é 2? Então é assim. Você é um e Deus é um. Para surgir o resultado, o efeito na tua vida, você tem que crer. Porque Deus está com braços abertos querendo trabalhar. Mas quando eu falo crer, é crer. Como eu disse no começo, há 2 tipos de cristão, né? Como disse esse mártir, João Savonarola, que foi morto, parece que pelo rei da França. Não tenho lembrança, eu já li sobre isso e não lembro mais, só lembro desse ditado. Aquele que acredita em Deus é aquele que pensa que acredita em Deus. De qual desses cristãos você faz parte dessa estatística? Porque tem muitos que são turistas, estão passando porque acha bonito os hinos, acha bonita a pregação, começa a olhar a igreja, ai que bonito, que lindo que é isso aqui, mas quando entra na guerra, na batalha, na luta, aí você vai ver se é bonito, se é feio, como é a vida cristã. Mas a vida também não é só guerras e lutas, mas para nós termos as vitórias, temos que passar por essa etapa, por essa circunstância. Já estou encerrando. O pecado também destrói. Leva o homem à destruição. Eu acredito que Davi, nunca mais a sua família, o trono de Israel, sentou alguém que fizesse justiça e fosse reto diante de Deus, por causa do seu pecado. O pecado foi uma marca e ficou aquilo ali por muitos anos. Houve o perdão, mas a consequência veio para a família dele, houve grande destruição, houve mortes. O pecado leva o homem à depressão, à destruição. E também quando a gente perde alguém que ama, né? Ou seja, numa separação, ou seja, um falecimento. Isso aí também nos leva. Mas tudo isso temos que entender que Deus sabe o que está fazendo. É difícil a explicação. É como um computador, né? Tem coisa que o nosso computador, que ele não tem memória para aquilo tudo. Mas o Senhor tem poder de programar nós e fazer com que nós funcione, entenda, compreenda o seu querer e a sua vontade. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você possa entender essas palavras aí. Elias saiu da caverna, passou pelo processo ali do vento, do terremoto, ele teve o discernimento daquilo tudo, ele entendeu que Deus permite o terremoto, permite tudo aquilo, mas que ele precisava sair para fora. Sai da caverna, que eu vou fazer uma obra com você. Vai ungir Eliseu, vai ungir Jeú, faz aquilo que eu te designei para você fazer. E assim somos nós também. Levantar nossa cabeça e lutar. Esse esforço é físico. Esse esforço temos que fazer fisicamente. Não é fácil. Mas se você começar, você vai confundir o inferno, você vai confundir os teus inimigos. Alguém vai dizer, mas esse fulano aí não perdeu isso, não perdeu aquilo, não aconteceu isso com ele, e ele está feliz, ele está sorrindo. É assim mesmo. Daqui a pouco vai nascer a verdadeira força de Deus na tua vida e você vai conseguir vencer tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.